De volta ao programa Mulher.com, e agora a gente fala sobre saúde ocular. Recebemos com muito carinho o oftalmologista Dr. Cássio Paparelli. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, doutor. Muito obrigado por estar aqui e parabéns pelo aniversário do programa. Muito obrigada. 11 anos no ar, com prestação de serviços, muitas dicas de artesanato e também dicas para você cuidar da saúde. Hoje, especialmente, da saúde ocular. Muitas pessoas apresentam alguns problemas, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma. Muitas perguntas chegam diariamente, nós separamos a maioria dessas perguntas e hoje a gente vai fazer um apanhado geral para você conhecer sobre os olhos, sobre a visão e prevenir problemas. Se você já apresentou algum tipo de problema na visão, nós vamos falar um pouquinho sobre causas, curiosidades e tratamentos. Doutor, pela experiência do senhor no consultório, hoje, quais são os problemas mais comuns entre os brasileiros quando a gente fala sobre saúde ocular? Com certeza, os erros de refração, os famosos grauzinhos de óculos, certo, que podem ter uma inúmera causas, né? E divididos de forma diferente, nas diferentes idades e nas diferentes atividades que a pessoa exercita. Na infância, na adolescência, quais são os problemas mais comuns? Você citou agora que, dependendo da idade, Exatamente, há uma incidência maior ou menor de alguns problemas. É muito comum a garotada, os jovens, até também as pessoas em idade profissionalmente ativa, que ficam muito no computador, focam muito numa distância de perto. E existe um músculo dentro do olho, chamado músculo ciliar, que a gente não vê, mas ele contrai para dar um foco de perto. Ao mesmo tempo que ele contrai e fica continuadamente contraído, o que gera uma estafa, um cansaço maior, a gente não percebe, mas já percebeu que a gente não percebe diretamente, mas a gente pisca menos. A gente pisca quase sempre 50% menos. Então, o que traz uma baixa lubrificação da superfície dos olhos e um desconforto, irritação, lacrimejamento. Então, são essas vistas cansadas. Disparadamente é a causa de queixa mais comum. O paciente entra e fala, doutor, estou com uma vista cansada, no final do dia, cansa, peso, não é agradável a leitura, o trabalho. Doutor, é muito frequente a pessoa apresentar miopia, hipermetropia, astigmatismo. Existe alguma maneira da gente prevenir esses problemas ou não? A pessoa já nasce com uma predisposição genética para desenvolver? Exatamente, Tati. A pessoa já nasce com uma predisposição genética e, de acordo com o tipo de problema, pode se manifestar mais numa idade mais tenra ou mais com um amadurecimento. O importante é, periodicamente, criar o hábito de procurar o seu oftalmologista de confiança. A gente tem, graças a Deus, aqui no país, uma rede de médicos muito boa, né? O Brasil se destaca na oftalmologia, então que vai poder orientá-lo, vai poder acompanhar. Então seria bom, falando em saúde ocular, desde o bebezinho, após o nascimento, até 1 ano de vida, a mãe não percebeu nada, já passar no oftalmologista, da mesma forma que ela faz aquele exame de puericultura com o pediatra, aqui para saber se o bebê está crescendo, está ganhando peso, de forma adequada, acompanhar se o desenvolvimento visual está sendo adequado. O senhor é a favor das cirurgias corretivas, doutor? As cirurgias, elas devem ser analisadas individualmente, caso a caso, de acordo com o grau e com a expectativa das pessoas. Quando dentro desses padrões, elas são instrumentos que trazem conforto e liberdade para os pacientes, mas com muita cautela e sem generalização. No caso da cirurgia, essa correção, ela é temporária ou fazendo a cirurgia ela vai conseguir essa melhora pelo resto da vida? De forma geral, principalmente os graus de longe, quando são compatíveis dentro com a cirurgia, quase sempre trazem resultados estáveis, que podem sofrer oscilações com o tempo, mas não numa magnitude de maior problema para o paciente. Já as cirurgias para os graus de perto, elas têm maior limitação e, tecnicamente, a gente não tem muita opção a oferecer para os pacientes. E as opções que nós temos, existem, assim, pontos a esclarecer, porque a pessoa pode, eventualmente, ganhar
na visão de perto e perder um pouquinho na visão de longe, ou perder na qualidade. Então, é uma questão do grau para perto mais minucioso e detalhado, que a gente deve ter esse cuidado em abordar e indicar ou contraindicar o procedimento cirúrgico. Perfeito. Doutor, nós já temos diversas perguntinhas, vamos começar a esclarecê-las daqui a pouquinho, mas eu queria pedir para o senhor nos dar uma aula rápida para a gente entender um pouquinho, né, do globo ocular. A gente tem aqui um protótipo. É uma maquetezinha. Né, uma maquete do olho. Exatamente. E aí você de casa vai aprender então, olha, um pouquinho Tatiana, sobre o assunto. Então aqui a gente tem, vamos mostrar aqui inicialmente um globo ocular. Tá. É a estrutura básica. Essa estrutura anterior, então, aqui é o globo ocular, aqui o nervo óptico, na parte que conecta com o cérebro. Aqui atrás, aí. Isso, que conecta com o cérebro. Então, leva toda a informação captada para o cérebro. Nessa parte anterior aqui, parecendo uma lente, e é exatamente uma lente viva, temos a córnea. A córnea, ela tem essa característica. Se a gente agora observar com mais detalhes, tirando essa metade do globo, é uma lente. É um tecido como isso mesmo, transparente, com essa curvatura anterior e a curvatura posterior, que é fundamental. A importância, a propriedade mais importante da córnea é ser transparente. É por onde o primeiro lugar que o olho passa e refrata para dentro do olho. Por isso que a gente fala erros de refração em relação a miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, a luz começa a sofrer ação das estruturas oculares pela córnea, vai passar aqui pela íris. A íris, que tem no centro a pupila, que é aquele pontinho preto. A íris pode ter características de coloração diferente entre as pessoas. Íris mais claras, íris mais para o castanho, íris para o verde, para o azul. Que é o que define a cor dos olhos, a cor dos olhos, que é essa estrutura aqui, a íris. Deixa eu até tirar. Vamos tirar a córnea. Então, desmontando o olho para o entendimento melhor. Então, aqui no centro tem a pupila, que é um local por onde a luz vai ser regulada, a quantidade e a intensidade que vai passar. A gente, então, do meio ambiente, vai chegar a imagem, passou pela córnea. A íris vai controlar se tem mais luz ou menos luz a sua passagem. Temos o cristalino que é uma lente também, que fica atrás, bem atrás. E tem esse formato mesmo aqui de uma lente transparente e cristalina, por isso que o nome é cristalino, que converge os raios de luz para o fundo do olho, que é essa estrutura aqui. O cristalino, voltando um pouquinho, Tati, é a estrutura que, quando opacifica, se chama catarata. Então, quando fala, a pessoa tem catarata, o que é catarata? Não é uma pelinha que a gente vê a olho nu. A catarata é o cristalino que perdeu a transparência. A causa mais comum de perda de transparência do cristalino é o envelhecimento. Existem outras causas, traumatismos, diabetes, uso incorreto de alguns medicamentos, podem fazer com que o cristalino perca essa transparência. Então, qualquer perda da transparência do cristalino, a gente já chama de catarata. Então, e aí, o que é feito na cirurgia? Então, quando a pessoa tem uma opacidade, uma catarata, que está causando transtornos para a visão, esse cristalino não tem como a gente recuperar a transparência. Então, ele é retirado dos olhos cirurgicamente. A técnica mais usual, chamada de facoemulsificação. Existe um aparelhinho, Tati, que parece uma canetinha, com um pequeno corte. Então, a gente introduz uma caneta que vai chegar até o cristalino e ele vai gerar ultrassom. Ele vai gerar ultrassom e vai comendo esse cristalino por uma incisão bem pequenininha, ao redor de 2,5 milímetros. E aí esse cristalino é aspirado, então aqui ficou limpo, e para substituir o cristalino, que é uma lente natural, para que a pessoa possa enxergar bem, se introduz ao mesmo tempo uma lente intraocular artificial.
Perfeito. Falando ainda em catarata, doutor, veio uma perguntinha da Marinês de Indaiatuba e ela gostaria de saber por que é preciso usar laser após uma cirurgia de catarata. Marinês, provavelmente o laser que ela se refere, quando a gente implanta a lente dentro do olho, ela fica apoiada numa pequena membrana chamada cápsula posterior do cristalino. Certo. E essa membrana, ela frequentemente, ela opacifica, ela escurece. Então, quando isso ocorre, a pessoa muitas vezes tem a visão muito boa no pós-operatório e depois percebe que em meses ou em anos essa visão declinou. E aí o médico, a partir dessa queixa do exame de rotina, percebe que essa membraninha que apoia a lente está escura. Então se faz o raio laser para abrir essa cápsula para que a luz passe de forma sem barreiras, o que vai causar uma melhora importante da visão.